Nós viemos porque temos fome, amém? Nós estamos aqui porque entendemos a necessidade de nos alimentarmos e temos dito isso porque Cristo é alimento. Cristo é verdadeiramente, ele diz, porque a minha carne verdadeiramente é comida, porque o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quando ele disse isso lá atrás aos seus discípulos, não compreenderam, muitos se levantaram e foram embora. Como é que ele está dizendo isso? Como que pode estar falando de comer sua carne e beber o sangue? Hoje nós compreendemos, hoje entendemos que aquele que era o Emanuel, aquele que era Deus conosco, quando ele diz, é necessário comer da minha carne e beber do meu sangue, ele está dizendo que assim, precisam se alimentar de mim. Eu sou o verdadeiro alimento. Mas naquele momento não era possível essa compreensão ainda, pois eles não tinham o Espírito para revelar dentro. Estavam com o verbo que se fez carne, quando nós vamos ver lá em João, capítulo 1, verso 14, nós vemos que Cristo é o verbo, e esse verbo, então, ele encarnou. Esse verbo, ele tomou forma. Ele agora não mais é uma palavra apenas, mas ele tomou forma. Só que, e este verbo que lá estava, ele diz, a minha carne é alimento, o meu sangue é bebida. Hoje, tanto que uma das direções que ele deu para todos nós, e o qual nós fazemos pelo menos uma vez por mês, por que pelo menos? Eu estou falando da ceia. Ele diz, façam isso em memória de mim. E a gente faz até quando? Até que ele venha. Vamos anunciar a morte dele. O que nós fazemos na ceia? Todo mês, direção do Senhor. Comemos e bebemos, porque nós precisamos pegar aquilo que é vida e nos alimentarmos. A nossa relação com o Senhor precisa mudar, e eu vou levar a um outro patamar nessa noite. A nossa relação com o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor precisa amadurecer. É necessário que a gente amadureça o nosso relacionamento com o Senhor. E o que eu quero falar hoje, voltado ao alimento, é de fato um entendimento sobre maturidade. Porque quando nós falamos sobre maturidade, a palavra de Deus, ela diz que aquele que crer com o coração e confessar com a boca será salvo. Nesse instante que eu criei com o coração e confesso com a boca que Jesus Cristo é Senhor da minha vida, eu nasci de novo. Olha só, o que significa nascer de novo? Significa literalmente nascer de novo. Parece redundante, mas preste atenção. Significa que eu e você, no momento que nascemos de novo, somos bebês espirituais. E o bebê espiritual precisa de cuidado e alimento. Cuidado e alimento. Alimento, alimento, alimento. É ou não é, irmão? Então, e o bebê espiritual, assim como o bebê natural, não consegue se alimentar sozinho. Embora tenha fome, o que é que ele sabe fazer? Diga, o que, pastor? Chorar. O bebê natural chora. Mas conforme ele vai crescendo, porque então ele é alimentado, ele vai recebendo leite, primeiramente o leite materno, porque é necessário que a mãe consuma, preste atenção nisso, a mãe consuma o alimento, o corpo então, o metabolismo transforme em leite, e esse leite é específico para ele naquele período, é ou não é? Aquele leite é tudo que ele precisa. E aí então ele vai crescendo. Mas conforme ele vai crescendo, vai aumentando a questão da introdução alimentar. Vai mudando. E ele começa a se alimentar de outras coisas. E conforme ele vai agora não mais apenas líquido do leite, mas uma pastinha, uma papinha, um pedacinho de fruta, então começa a partir para alimentos sólidos, conforme ele vai crescendo, amado. Não mais, ele agora depende da mãe para se alimentar. Ele começa a aprender a mastigar. Ele começa, depois de dar uns passinhos, ele já chega, mãe, pai, estou com fome. Quero pão de queijo? Quero Nescau geladinho. Lá eu tenho dois. Tem o Joaquim e a Aurora. Um gosta de Nescau geladinho, o outro gosta de Nescau quentinho. Então, quando tu faz, tu não dá para fazer um para os dois. Tu tem que fazer o Nescau geladinho, tu tem que fazer o Nescau quentinho. É assim que funciona. Senão dá briga.
Mas enfim, o que eu quero dizer? Eles buscam comida. Conforme vai crescendo, ele busca o alimento, porque sente esta fome. Amém, queridos? O que acontece, querida? A questão é, espiritualmente é da mesma maneira. Ou melhor, deveria ser da mesma maneira. Amém? Por que deveria? Existe algo, querido, que é chamado no meio científico, entre os médicos, de síndrome de Peter Pan. Quem já ouviu isso? Já ouviram da síndrome de Peter Pan? Peter Pan é aquele menino da terra do nunca que não queria crescer. E isso existe, é chamado, na verdade, na medicina, existe uma síndrome que se chama disso. O ponto é que eu creio que, infelizmente, existe a síndrome de Peter Pan no meio espiritual também. Aqueles que nascem de novo e querem e insistem em continuar como bebês espirituais, pois não querem crescer. E é um problema muito grande isso. E eu quero trazer algo da parte de Deus para a igreja. Preste atenção. Eu estou só na introdução. Amém, irmãos? Só na introdução, para que a igreja possa estar no mesmo contexto. Nós temos, de fato, compreendido que a Bíblia é um livro de comida. A Bíblia é um livro que trata de alimento. E que nossa relação com o Senhor precisa, ou melhor, deveria amadurecer ao ponto de que a gente compreenda a nossa necessidade de se alimentar. E quando nós compreendemos a necessidade de se alimentar e comendo de fato este alimento, o que acontece? Nós deveríamos amadurecer ao ponto então de começar a comer sozinho. Quantas vezes por semana deveríamos comer do Senhor, beber do Senhor? Diga, quantas, pastor? A mesma quantidade que comemos naturalmente. A mesma. O problema é que muitos se alimentam de Cristo uma vez por semana. E olhe lá. Vem ao culto. Qual que é o problema? Isso gera filhos espiritualmente desnutridos, que não desenvolvem. Isso gera filhos espiritualmente limitados, pois sempre dependem de outros para se alimentar. E quando sentem fome, de tempos em tempos, o que eles fazem? Como bebês espirituais, choram para que alguém que esteja bem alimentado possa trazer esse alimento. De tempos em tempos, quando a fome aperta muito, esses choram. Amém, queridos? Mas existe algo muito maior como problema na história disso tudo. Muito maior. O ponto que eu quero trazer é que temos compreendido que o Senhor nos escolheu e nós não o escolhemos. Amém? Quando Jesus diz, resumindo todo o capítulo de Mateus, no meu ponto de vista, dizendo, olha, tudo que aconteceu aqui é para isso, lá em Mateus 28, capítulo 28, verso 19, ele diz, ide. Ele resume para nós, então, assim, portanto, ide, façam discípulos. Vão, gerem discípulos. Ele está dizendo, existe um propósito pelo qual eu os escolhi. E eu quero ir paralelo a isso, dando a mesma mensagem em João 15:16. Coloca para nós, por favor, esse eu quero ler com você. João 15:16. Ele diz assim, basicamente mudando de palavras, mas o intuito é o mesmo de Mateus 28. Ele diz, não me escolhestes vós a mim. Sabe quando a gente fala, eu aceito Jesus, eu escolho Jesus, isso não há problema nessa frase, porém ela é equivocada, que na verdade é Ele me escolheu, Ele me aceitou, Ele que dentre tantos decidiu me eleger, e Ele diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós,
e vos nomeei. Ele nos deu outro nome. Todos aqueles que têm um encontro com Deus, querido, o Senhor, Ele muda o nome. Essa mudança de nome, ela é literalmente, está ligada com o nascer de novo. Você mudou, você não é mais a mesma pessoa. O caráter, a questão de pensamentos, você não é mais o mesmo. O Senhor te deu um outro nome, uma nova vida. E essa vida é Cristo. O nome é Cristo, que está em nós. E o ponto principal de tudo isso, por que o Senhor me escolheu? Para que vades e deis fruto. O ide, façam discípulos. Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E aí, querido, por que eu estou falando isso? Porque todos aqueles que o Senhor escolheu, Ele não escolheu por um acaso, Ele não escolheu por simplesmente, porque eu preciso, eu quero isso aqui. Tudo que Deus faz com propósito. Quantos vocês estão me entendendo? Se Ele me escolheu porque existe um propósito. E aqui, juntando com o entendimento que existe um propósito de Deus para a minha vida, ou melhor, vamos corrigir essa frase? Existe um propósito que é de Deus, o qual simplesmente eu sou um canal para acontecer esse propósito. Ou deveria ser, porque pode não ser. E eu vou te explicar por quê. Amém? O propósito não é meu, o propósito é de Deus. Ele escolheu manifestar algo que é dele através de nós que fomos feitos do pó. Ele escolheu expressar algo eterno através de um simples vaso de barro que não tem valor, que somos nós. Amém? A palavra diz que somos vasos de barro, que somos como vasos de barro que contém um grande tesouro. Este grande tesouro é Ele e tudo que há de bom em nós. Em nós, de fato, não existe nada a não ser Ele mesmo. O melhor que nós temos é Ele. E o nosso melhor não serve para Ele. Quantos vocês estão me entendendo? Então, eu ligo o entendimento de ter um propósito com o quê? Com a maturidade. Por quê? O propósito não pode ser feito por um bebê espiritual. O propósito não é e não foi determinado para o bebê espiritual realizar. Então, para quem? Para este bebê, depois de amadurecer, realizar o propósito. Quantos vocês estão me entendendo? E aqui existe um grande problema. Diga qual, pastor? Se este que nasceu de novo nunca deixar de ser um bebê espiritual, o propósito nunca será cumprido por ele. E aí entra uma frase conhecida que Paulo diz: não deixem que tomem a tua coroa. Quando filhos não querem amadurecer, simplesmente as obras passam diante de seus olhos e eles não têm olhos para ver, ouvidos para ouvir e nem pernas para andar nessas obras prontas. Como Efésios 2:10 diz, que a gente ande nessas obras, porque os bebês ainda precisam ser carregados. Amém, queridos? E diante disso, eu gostaria de trazer para a igreja esta mensagem. Mas antes, se você puder, gostaria de fazer uma oração. Amém? Todos no mesmo contexto. A partir daqui nós vamos iniciar. Se você puder fechar os teus olhos, eu gostaria de orar e puder concordar comigo nessa oração. Amém. Senhor, Pai, estamos todos aqui, Senhor. Todos aqui reunidos e o motivo desta reunião que acontece, o qual nós chamamos de culto, Senhor, neste prédio, o motivo é o Teu nome, Senhor. O motivo de estarmos hoje aqui é porque viemos receber algo que somente o Senhor é capaz de entregar. A razão do qual saímos de nossas casas e estamos aqui hoje, Senhor, é porque entendemos no nosso interior a necessidade de algo
que o mundo não pode nos dar e de um vazio que o mundo não pode preencher, Senhor. E somente o Senhor tem esse alimento, somente o Senhor tem esta água, somente o Senhor é capaz de preencher o vazio que é só Teu em nossos corações. Portanto, Pai, eu peço, eu oro, com a certeza de que o Senhor está aqui nesse lugar, pois a Tua palavra diz, onde 2 ou mais estão reunidos em Teu nome, ali estarei. Seja bem-vindo, e diante dessa certeza da Tua presença, Senhor, a Tua palavra nos basta para sabermos que o Senhor está aqui. Quero dizer que não necessitamos de um arrepio, Senhor, ou de algo físico para crer na Tua palavra que diz que onde 2 ou mais estão reunidos em Teu nome, ali estarei. Não precisamos de coisas exteriores, Pai, mas simplesmente declaramos que a Tua palavra nos basta. Portanto, seja bem-vindo, Senhor. E sabendo que o Senhor está aqui, eu oro, Pai, para todos nós, a mim e aos Teus filhos que aqui estão, nos dê, Pai, ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Nos dê, Pai, olhos para vê-lo, Pai. Nos dê olhos para vê-lo. Queremos ver, queremos ouvir, queremos poder ser abraçados pelo Teu Espírito Santo. E principalmente, Senhor, comer da Tua carne, beber do Teu sangue, pois Tu diz que verdadeiramente é comida e bebida. E este alimento nós necessitamos. Ou melhor, nós dependemos totalmente e integralmente do Teu alimento, Senhor. Ah, Pai, que pela Tua graça, Senhor, e pela Tua misericórdia, aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, eu possa entregar com integridade, Senhor, à Tua igreja. Que realmente o Senhor possa me ajudar para que integralmente o alimento que o Senhor deu e me alimentou a respeito dessa palavra seja entregue. Que de maneira nenhuma, Senhor, eu venha adulterar o Teu alimento, a Tua palavra, mas entregue com verdade, liberdade, ousadia e integridade à Tua igreja. Pois é necessário esse alimento para que todos nós possamos crescer e amadurecer. Te desejamos, Senhor, precisamos de Ti, entendendo que há obras as quais o Senhor escreveu a todos nós, mas que para essas obras serem realizadas, é necessário que a gente cresça com o Teu alimento sólido. Em nome de Jesus eu Te agradeço desde já. Em nome de Jesus, Senhor, Te damos liberdade, declaro que todo espírito contrário ao Teu está repreendido nesse local, Senhor, e sobre as vidas dos Teus filhos que aqui estão. Nenhum espírito, Senhor, de distração, nenhum espírito de sono, de cansaço, Pai, tem autoridade para se manifestar, apenas o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Glória a Deus. Diante disso, querido, a palavra que eu gostaria de compartilhar é uma palavra que, basicamente, foi trazida aos líderes na última sexta-feira. É uma reunião de liderança que estivemos aqui reunidos em alguns irmãos. E essa palavra o Senhor testificou que é necessário compartilhar com toda a igreja. Amém? Algo poderoso. Agora preste atenção. Abra lá, por favor, a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Vai lá para Hebreus. Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Essa carta, que não tem ao certo a autoria de quem é o autor que escreveu, mas muitos declaram que essa carta é de autoria do apóstolo Paulo também, pela forma de escrita, embora, independente do autor, vem de Deus para nós nessa noite, e eu quero compartilhar com você. E a partir do verso 8, os 3 primeiros versículos, e na verdade o capítulo 5 inteiro, ele está falando do assunto que é Cristo. O assunto é Cristo, Jesus como sacerdote, Jesus sendo aquele também que lá atrás foi chamado de Melquisedeque, pois Melquisedeque era uma teofania de Cristo. E este é o assunto, esta é a palavra, esse é o alimento sendo dado. E ali, vamos ler
a partir do verso 8, 9 e 10, ele fala apenas disso, está falando de Jesus, do Cristo, que diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, para todos aqueles que têm fé para obedecer. E o verso 10, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, pois este vive. E aí, queridos, o ponto é, o autor está escrevendo, falando de Cristo. Como nós estamos aqui reunidos falando de Cristo, pois não existe nada mais central na mensagem do Evangelho que seja diferente de Cristo. Cristo é a mensagem, é o foco desde a primeira página da sua Bíblia até o final, de toda a palavra no Primeiro e no Segundo Testamento, tudo aponta para Cristo, absolutamente tudo. Amém, irmãos? E compreendendo isso, eu pergunto aos irmãos, o alimento dado como palavra aqui, pois a palavra é Cristo também, o verbo é Cristo, ele é um só. Só que eu afirmo para você que nem todos se alimentam de igual maneira. O alimento sendo um, nem todos vão sair daqui da mesma forma alimentados. Uns mais, uns menos. Uns transbordando e uns ainda não conseguindo compreender o que é que aconteceu. Amém, queridos? Isso é uma verdade. Infelizmente é uma verdade. E agora, que essa palavra que é Cristo, ela nos traz o porquê isso acontece. Por que não são todos que se alimentam igual? Por que não são todos que conseguem compreender e ter as mesmas revelações? Por que não são todos, se tratando de alimento, entendendo que Cristo é comida, é bebida? Então, o crescimento, o amadurecimento, aqueles então que nasceram de novo como bebês espirituais, se tornando maduros para começar a engatinhar, andar e correr nas obras que o Senhor nos chamou para correr. Veja que lá em Efésios 2:10 fala que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão o Senhor preparou para que andássemos nelas. Veja que o andar nas obras é uma realidade. As obras são o propósito do qual o Senhor nos chamou e nos escolheu. E também Paulo, ele também faz uma analogia a uma corrida. Ele diz, combati o bom combate, completei a carreira. Essa carreira não está falando de carreira profissional, mas está falando como do espanhol que fala carreira, é corrida. Completei a corrida, guardei a fé. Então veja que a palavra de Deus nos traz textos para deixar claro que é necessário andar. E Paulo diz, corre nessas obras, pois são os propósitos. E como bebês não conseguimos correr. Amém? E aí, este Cristo que está sendo dito ali no verso 8, 9, 10, ele está falando de Cristo, trazendo a respeito de Melquisedeque, etc. Aí, olha o verso 11, muita atenção no versículo 11, por favor. Hebreus 5:11. Deste Cristo, né, da ordem de Melquisedeque, ele diz, do qual este Cristo, do qual muito temos que dizer. O autor diz, este Cristo que eu estou trazendo tem muito a dizer, tem muito a ser revelado, tem tanta coisa para aprendermos e recebermos muito. Aí ele afirma, de difícil interpretação ou de difícil explicação. Mas por que é difícil? Por que é de difícil interpretação? E o autor mesmo responde, veja o motivo por que é difícil de entregar isto que é sobre Cristo. Por que é? Continuando, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Veja que o problema não está no alimento, mas está em quem ouve. Não está na palavra, mas está em quem ouve. Não está no alimento, mas está naquele que come. Porque vos fizestes negligentes é o mesmo que com falta de atenção, com falta de aplicação,
com falta de cuidado para ouvir, ou aprender, ou comer. Se a gente entende que isto não é simplesmente alguém pregando, mas sim é Deus alimentando o seu corpo. É Cristo sendo o alimento entregue diretamente do Pai ao seu corpo, à sua noiva, à sua igreja. Porque nós nos fizemos negligentes para ouvir. Nós não nos aplicamos o suficiente. Nós nos contentamos comer uma vez por semana. Talvez 2, também vou na célula. Aí eu pergunto, e os demais dias? Então já sei a solução, vamos fazer culto todos os dias, olha que bênção. Pois é, mas não é assim, querido. Conforme vamos sendo alimentados, nós aprendemos e entendemos que precisamos de comida. E aí, tu vai na geladeira, tu vai buscar, tu prepara, tu come sozinho. E é assim que deveria ser. Quando? Todos os dias. Se eu entendo que é importante, irmão, é assim que deveria ser. Vamos continuar o texto? Vamos lá. Verso 12. Porque, veja isso, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos havei feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. O autor aqui diz que pelo tempo, desde o momento, lembra do nascer de novo? Desde o momento que nasceu de novo, desde o momento que eu criei e confessei, eu já nasci de novo. A natureza espiritual já é uma realidade. E deste momento, ele diz que pelo tempo deveriam ser mestres. Pelo tempo de igreja, alguns 10, 20, 30, 40, 50 anos, deveriam ser mestres. Mas qual é a diferença? O que acontece? É que espiritualmente, eu e você, por olhar alguém, você já diz mais ou menos a idade. Fisicamente, é ou não é? Mas espiritualmente, querido, não tem nada a ver com o tempo. Nós precisamos amadurecer, e isso está ligado com revelação da palavra. Isso está ligado com não sermos negligentes com o alimento. Negligente é aquele que não dá tanta atenção. Até é importante, palavra, o tempo da palavra. Quanto tempo dura o tempo da palavra na tua igreja lá? Eu gosto do louvor. Amém, o louvor é poderoso. Sem dúvida, é um aquecimento para o Espírito, para começar a receber o pão que vem depois. Amém? Deveríamos entender isso. Mas, não, a palavra... Irmão, é o cúmulo, mas eu vou te trazer algo que eu vi. Eu não vou citar nome nenhum, que eu não quero nem te instigar para procurar o abençoado. Mas que diz, né, ser um líder diante daqueles que o seguem. Chegar diante de um altar e falar, olha, hoje nós vamos ler um pouco mais de Bíblia do que normalmente. Eu peço desculpa para vocês, mas hoje vamos ler a Bíblia. É um cúmulo, mas eu ouvi isso de pessoas que se dizem pastores, enfim, sei lá, mas trazendo algo, querido, como pode? Fico pensando, o que é que está dando? Qualquer coisa menos Cristo. Qualquer coisa menos Evangelho. Pois entendemos que a verdade é que nos liberta e a palavra de Deus é o único caminho. Não são pessoas que falam bem ou lugares bonitos ou qualquer coisa, não. É unicamente a palavra de Deus que nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, querido? E este, sendo o principal, deveria ser toda a nossa atenção voltada para esse momento. Onde nós não aceitamos. Eu lembro, querido, que muitas vezes eu e a pastora, eu já falei para alguns irmãos, né? Mas eu e a pastora, quando a gente vai para um seminário, por exemplo, ouvir o pastor Ronaldo Borges, ouvir algo com o nosso pastor Joaci, lá de Joinville, e às vezes se bate o sono, a gente está sentado juntos ali,
começa, né, a bater, a gente tem uma técnica. Se eu estou ficando cansado, eu só boto a mão assim, ó, ela já sabe. Aí ela aperta aqui, ó, uma dica para ti, ó, se tu apertar aqui nesse nervinho, irmão, eu não sei se é a dor que tira o sono, mas tu já acorda. Eu boto a mão assim, ela aperta, calma, ela aproveita também, ela aperta mais do que deveria. Crava a unha, fica quase no sangue. Para quê? Por que eu estou falando isso? Porque é algo que mesmo quando o cansaço, carne vem, a gente tem uma técnica ali que é para tirar o sono, porque eu quero me alimentar, não quero piscar, eu não quero bobear. Eu estou ali porque eu sei que eu preciso desse alimento. Na verdade, eu estou sedento por aquilo. Sabe, as pessoas sedentas nisso, querido, têm investido seu tempo, sua vida, dinheiro por alimento. Os irmãos têm comprado livros, apostila, nas escolas, maturidade, CTL, curso avançado, entendendo que é este alimento. Eu preciso e eu cada vez mais estou avançando naquilo que o Senhor está me amadurecendo. O corpo vai crescendo e com isso a necessidade de cada vez mais alimento, não me contentando com o leite, que é necessário, não estou tirando aqui a importância, mas a questão é, tem que chegar o momento do alimento sólido. E a palavra diz, olha, pelo tempo deveriam ser mestres, mas como foram negligentes em buscarem se alimentarem e entender que precisam decidir de se alimentar sozinhos. E aqui também há uma importância de saber onde buscar o alimento. Não dá, infelizmente, não dá para sair abrindo qualquer coisa, em qualquer lugar, principalmente na internet da vida. Infelizmente está minado de alimento misturado e de alimento que diz ser Cristo, mas não é Cristo. Não é verdadeiro. Em vez de te causar crescimento, vai causar divisão. Amém, queridos? Vamos continuar? Versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, ainda não amadureceu, vive dependendo de outros e não aceita um alimento sólido. Seus discípulos lá, Jesus diz, carne e sangue, comam e bebam. Que loucura! Olha, não dá, que palavra dura, eu vou levantar, quem é que pode suportar? Foram embora. Quem é que ficou? Só os 12. O Senhor disse para eles, e vocês? Não querem ir com eles? Aí, Pedro, no momento de revelação do Espírito, diz, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Agora eu pergunto, será que Pedro entendeu o que era carne e sangue? Não, ainda não, mas mesmo sem entender, eu sei que tu é o único caminho, Senhor. Em algum momento, ele teve a revelação, mas a palavra dele me basta. Amém, querido? A nossa razão também impossibilita, preste atenção. A nossa razão, muitas vezes, ela se torna um impedidor para poder se alimentar. Ah, isso não faz sentido. Isso eu não entendi. Isso não é. Isso. Porque eu aprendi assim e está falando diferente do que eu aprendi, então eu não aceito. E o que acontece? Tu não aceita o alimento. Qual que é o problema? Cristo está querendo te revelar mais e tu vai deixar de comer o alimento. Amém, querido? O Senhor está querendo ampliar. A palavra de Deus não muda, ela simplesmente recebe mais luz. E assim enxergamos mais. Aquilo que antes era um ponto e achávamos que era tal coisa, o Senhor de repente amplia. E aí, uau, agora eu consigo ver o todo. Eu consigo ver tudo que está ali. Amém, queridos? E o verso 14 diz, mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Esse perfeitos, ele está falando no contexto de adultos. O mantimento sólido é para aqueles que maduros espiritualmente. Porque enquanto meninos precisam de leite, mas conforme amadurece agora, o alimento sólido é para esses. O problema é que Paulo diz, tinha muito a dizer, mas não teve como entregar, pois eu só pude falar daquilo que é básico. Ainda era necessário falar daquilo que era básico, o leite, pois se fizeram negligentes para ouvir. Não houve amadurecimento, então é necessário tratar do básico.
Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, adultos, os maduros, os quais, preste atenção nisso aqui, é fundamental, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Esse costume fala de uma prática constante, é um costume, é uma prática constante. Ele está falando sobre o alimento sólido sendo entregue. E ele diz que o motivo, a razão, os quais pela prática constante de se alimentar diariamente. Ele está falando de comer Cristo, de beber Cristo. E a razão que gera amadurecimento é do costume de se alimentar diariamente, do costume da prática de comer de Cristo diariamente. Onde não é um dia, não é dois. Sabe, irmãos, no curso avançado, essa semana, nós comentamos a respeito de uma pesquisa que foi feita, acredito que nos Estados Unidos, mas é inglesa, ou Estados Unidos e Inglaterra, creio eu, Estados Unidos. E essa pesquisa ela foi feita cientificamente com cerca de 80 mil pessoas durante vários anos. E eles queriam ver neurologicamente o que é que acontecia com o cérebro das pessoas, neural mesmo, daquelas que liam a Bíblia uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes seguida, 4 dias seguidos, 5 e assim por diante. E resultado, pode pesquisar depois se você quiser, tá? Mas essa pesquisa ela constatou uma mudança, uma transformação. Aquele que lê a Bíblia um dia somente, não ocorre nenhuma mudança significativa. 2 dias seguidos, nada difere. 3 vezes seguidas, 3 dias seguidos, também não teve muita mudança no comportamento. E algo mudava, mas bem pouco, gradativamente ia. E de repente, a partir daquele que lia 4 dias seguidos, 4 vezes na semana, o gráfico, o salto da movimentação e da área neural, ele dava uma explosão. A partir de 4 dias na semana, simplesmente acontecia algo na mente que não era normal, não tem uma constância, era para ser gradativo e de repente uma explosão grande, por meio daquilo que a palavra de Deus começa a gerar na vida da pessoa. Quando nós estamos falando de mente, de cérebro, de questão neural, este é o órgão que representa a alma. E a palavra de Deus lá em Romanos 12:2, inverti, coloca para nós, Romanos 12:2, olha o que diz: e não sede conformados com este mundo, não tenha a forma do mundo, mas sejam transformados, pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento, amém? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, esta transformação que é somente pela palavra, cientificamente eles viram que a partir de se alimentar, o que a palavra de Deus diz o tempo todo, para nós comermos, bebermos do Senhor, quando? Sempre. Os cientistas lá nessa pesquisa eles constataram, acontece algo aqui que não dá para explicar. E o que é? É a palavra Cristo entrando e mudando biologicamente quem nós somos. Por quê? Nasci de novo. Não sou mais o mesmo. Nasci de novo. Amém, queridos? Aí, acabando, deixa eu ler de novo o verso 14. Mas o mantimento sólido é para os adultos, os quais, em razão do costume, da prática constante de se alimentar, têm os sentidos exercitados, olha só, para discernir tanto o bem como o mal. E se você ver essa pesquisa, eu te incentivo a depois ver, não aqui no culto, irmão, tu não mexe agora. Presta atenção, não deixa de se alimentar. Mas é impressionante o que acontece na relação de pais e filhos, marido e mulher, a questão de o que acontece com doenças que atingem como depressão, síndrome de pânico, tudo isso reduz. Por quê? Porque estão se alimentando de Cristo. Tudo isso é transformado. Amém? E aí, queridos, eu gostaria, compreendendo essa necessidade de se alimentar, compreendendo que, por que não comemos? Por que não é igual?
Por que nem todos aqui vão sair alimentados da mesma forma? Em respeito da negligência que vós tiveram com a palavra. Alguns estão mais atentos, outros estão menos. Alguns estão sedentos aqui, não perdendo uma vírgula. Outros estão simplesmente em corpo aqui. E essa é a diferença. Essa é a diferença do que é que vai acontecer. Quero ler com você ainda nesse tema, lá em Gálatas, por favor. Volta um pouco na sua Bíblia. Gálatas 4:1. Se você está aí, pode dar um glória a Deus, bem bonito para Jesus, querido. Olha aí, ó. Gálatas 4:1. Acompanhe comigo, por favor. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Verso 2. Mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. E eu quero chamar a atenção para isso aqui. Quando a gente compreende o exemplo aqui dessa palavra, está dizendo que o herdeiro, qual é o objetivo do herdeiro? O que é que tem guardado e preparado para aquele herdeiro? Qual é o propósito do pai para o herdeiro? O herdeiro, ele vai herdar tudo. Ele vai herdar tudo que é do pai. Esse herdeiro, ele então vai, conforme a maturidade, ele vai tomar posse daquilo que é dele, para que ele realize. Quantos estão me entendendo? Amém? O problema é que enquanto ele for imaduro, ele não pode realizar, ele não pode tomar posse, ele não vai poder exercer aquilo e nem utilizar aquilo que está guardado para ele. Enquanto ele não amadurecer, ele propriamente não terá utilidade para o uso daquilo que é dele, para o uso daquilo que foi separado para ele. Estão me entendendo, irmãos? Amém? Da mesma forma, enquanto nós não amadurecemos, nós não vamos ser úteis para aquilo que o Senhor nos chamou para realizar. Da mesma maneira, enquanto eu me fizer negligente para o alimento, enquanto eu não compreender que a minha relação com o Senhor é de comida, eu preciso comer, quando? Todos os dias. Aqueles que estão exercitados no costume, na prática de se alimentar. Quando eu entendo isso, eu busco alimento. Eu sinto fome e sede, eu priorizo me alimentar do Senhor. Não há distração. Eu coloco como foco no meu dia. Antes de mais nada, eu me separo para orar. Eu me separo para Ele, para poder me alimentar. Quando a igreja se reúne, seja numa casa ou seja no prédio, eu estou lá, pois eu também quero esse alimento. Mas não me limito a que os outros me alimentem, mas eu busco do Senhor. É necessário. É fundamental, pois eu entendi que eu preciso. Eu tenho a compreensão, e aí eu não me distraio com coisas. Eu não priorizo todas as demais coisas. Eu priorizo ao Senhor, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Quando Ele é o primeiro mandamento que a palavra nos diz e nos ensina é: amai o Senhor teu Deus em primeiro, seja Ele o primeiro, resumindo tudo, seja Ele o primeiro. Ame Ele sobre todas as coisas. Sobre tudo é tudo, irmão. Ele deveria ser o primeiro do seu dia, o primeiro suspiro, a primeira palavra, o primeiro agradecimento, a primeira direção. Normalmente nós acordamos e antes de levantar da cama, nosso primeiro é isso aqui. Nosso primeiro tem sido isso aqui. É uma realidade na nossa sociedade hoje. Que a gente possa, querido, compreender isso e verdadeiramente colocar o Senhor em primeiro, para quê? Comer dele. A gente não toma café de manhã para aguentar e estar forte para o resto do dia? É ou não é? Então, da mesma forma que a gente faz isso com o café da manhã para estar forte e não desmaiar lá no seu trabalho, que a gente coma do Senhor
para ter força para o dia, para que Ele direcione o dia, para que Ele nos sustente. Deixa eu ler mais um texto para encerrar. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. A partir do versículo 1. Quero ler com você. Está se alimentando aí, irmão? É isso aí. Fica firme. Fica firme. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Se você está aí, pode dizer amém? Amém. Então vamos lá. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz que não pôde, não teve como, ele não conseguiu falar como a homens de Deus. Ele está falando com a igreja aqui, mas não como a homens espirituais, homens que vivem direcionados por Espírito, mas teve que falar como a homens que vivem direcionados e guiados pela carne. E esses que são, veja, homens, eu estou falando na questão geral, amém? Que vivem guiados por carne, carnais, querido, é aquele que é guiado por emoção, é aquele que direciona e toma suas decisões por impulso, emoção, vontade, tudo isso é carne. Tudo isso não vem do Senhor. Esses tais são chamados aqui pelo apóstolo Paulo de meninos ou imaturos, espiritualmente falando. Pois os maduros espirituais dependem de vontade para servir a Deus. Jason, para tirar? Vamos para o culto? Ah, hoje eu não estou com vontade. E Deus não quer que eu faça sacrifícios, não tem a ver. Hoje eu não vou. Pois é. Aquele que vive pelo Espírito, ele não serve a Deus por vontade. O líder chega na célula e diz: célula, tem diaconia, tem limpeza, domingo, que horas? 7 horas da manhã. Tá bom. Quantos que vão? Pois é. Aí eu pergunto, se toda a igreja que está aqui hoje reunida, que veio aqui hoje, encontrasse cadeiras sujas, chão sujo, né, um cheiro ruim, algo mal cuidado, é possível que muitos dos irmãos tivessem entrado e ido embora. Aí eu pergunto, será que a limpeza do prédio, a diaconia, foi fundamental para que hoje nós pudéssemos nos alimentar e Deus pudesse entregar seu alimento aqui? Sem dúvida alguma. Quando eu entendo isso, eu entendo que não se trata mais de uma simples limpeza. Não se trata mais de, a igreja precisa da minha ajuda. Eu vou ajudar, eu vou dar uma ajudinha para a igreja. Não, irmão. Nós somos nós somos, na verdade, os únicos privilegiados em poder andar em obras que são eternas. De arrumar uma cadeira, de passar um pano no banheiro, de limpar um vaso, de limpar. Outro dia, irmão, eu vim com uma irmã aqui, a irmã, eu nunca vi tão limpo aquele vidro ali. Ela pegou o cartão de crédito dela, ela tirava a sujeirinha. Falei, glória a Deus, aleluia. Cuidado da irmã com as coisas do Senhor. E tudo isso é para honra e glória dele. Sabe, querido, é um zelo que realmente eu entendo, Senhor, onde estiver a oportunidade de eu servir a Ti, eu estarei. Mas eu não tenho vontade, esqueci. Aí eu pergunto, vamos lá, você quando criança, era de um jeito. Hoje você é adulto, trabalhamos, amém? Trabalha. Aí eu pergunto, todo dia tu está com muita vontade para o trabalho, irmão? Mas tu vai. Deveria ir pelo menos. Mesmo sem vontade. Porque eu sou maduro, eu entendo que é necessário fazer. Espiritualmente, os maduros compreendem o que é necessário fazer, independente de vontade ou não. Mas isso é para o Senhor. Amém? Vamos ver aqui, verso 1, de novo. Fique de pé, querido, quero ler com você, de pé.
E nós vamos adorar ao Senhor e louvar ao Senhor, ainda nos alimentando dele. Diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne. Aqui carne é o alimento sólido. Porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais. Olha só o que ele diz daqueles que são carnais, para a gente poder enxergar isso em nós. Preste atenção. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Em espírito, querido. Vamos lá. Inveja, contendas, dissensões. Então quer dizer que depois que Cristo vem, eu me alimento de Cristo, nunca mais vou ter nenhum tipo de dissensão. Não é isso que acontece. Vai haver. Qual que é a questão? O Espírito me guia a perdoar, a pedir perdão, a resolver. Por quê? Não somos mais meninos. Nessa parte, as crianças são melhores que nós. Elas estão ali, brigam, pai, mãe, fulano me bateu, chora. Tá bom, tá bom. 3 minutos depois, estão abraçados, brincando juntos, esqueceram o que aconteceu. Entende, querido? Mas quando aqui é um exemplo, como filhos espirituais, nós devemos ser guiados pelo Espírito, devemos buscar. E como é que eu faço para ser espiritual? Volto a ler o texto que acabamos de ler, Hebreus capítulo 5, 14, bota aqui na tela. Hebreus 5,14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os adultos, maduros, os quais, em razão ou pelo motivo do costume, da prática constante de se alimentar, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal em questões espirituais, guiados pelo Espírito, sabendo do que é e o que não é. Preste atenção, querido. Não se trata mais do que pode ou não pode. Não se trata mais do que é pecado e o que não é pecado. Não é disso, querido. Veja que as leis estão gravadas em vossas mentes e em vossos corações. Mas o ponto agora que devemos nos perguntar é: isso agrada ou não agrada a Deus? E a própria dúvida já te é uma resposta, pois aquilo que é do Espírito, aquilo que vem do Senhor, aquilo que é da paz, não causa dúvida, traz certeza e paz de espírito. Amém? Sejamos guiados, sejamos aqueles, queridos, que busquem esse costume do que? Coma todo dia. Busque, faça um devocional. Tire um tempo. Mas é muito corrido meu dia. Acorde 1 hora antes. Mas eu já acordo cedo. Acorde 1 hora antes. Qual é o problema? Dê o seu melhor para o Senhor. Cuidado para não confundir que o seu melhor é quando tu chega do trabalho cansado, deita na tua cama, agora eu vou ler a Bíblia. Dorme. Cansado. Você não vai conseguir estar disposto a comer naquele momento. Mas veja, talvez o meio-dia seja o seu melhor. Talvez da tarde, talvez de manhã, não sei. Mas, igreja, precisamos compreender que não devemos desperdiçar nenhum momento de comer do Senhor, seja na célula, seja no culto, seja no seminário, seja onde o corpo estiver reunido, nós estaremos. Mas também precisamos aprender a buscar. Os irmãos aqui que estão sendo consolidados, ajude o seu consolidador, seu anjo da guarda. Não espere o seu anjo da guarda, o seu consolidador ficar te chamando para dar comida, para dar alimento. Chega para ele: o abençoado, vamos se reunir. O abençoado, não vamos desmarcar. O abençoado, eu preciso me alimentar. Porque estamos entendendo que necessitamos desse alimento. Amém, igreja? Vamos louvar o Senhor? Glória a Deus.